Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Nação, nesse vídeo aqui eu quero bater um papo com vocês sobre a situação dos goleiros do Mengão Queridão, Diego Alves e Hugo Souza. Temos jogo agora no final de semana contra o Fortaleza e a meta rubro-negra ainda é uma discussão em aberto com os torcedores rubro-negros. A maioria dos torcedores rubro-negros ficou muito feliz, muito satisfeita com a volta por cima do Hugo no último jogo, mas ainda não confia no goleiro rubro-negro, ainda precisa de mais tempo para poder acreditar no Hugo. E tempo é tudo que nós não temos nesse certame nacional e também nos jogos que seguirão à frente. O Hugo ser mantido no Campeonato Brasileiro ainda é uma coisa que dá para aceitar, porque pontos corridos você acaba conseguindo recuperar um tropeço aqui, outro lá. Agora, e em mata-mata? Será que manter o Hugo como titular vai fazer com que os outros goleiros não tenham horas, minutos de jogo para poder jogar no mata-mata? Ou vale a pena continuar arriscando com o Hugo, ainda que em competições mata-mata? Segura aí que nós vamos falar muito sobre isso. Vou mostrar os números do Hugo, vou mostrar o número dos outros goleiros, vou mostrar tudo sobre o gol do Mengão Queridão para a gente poder refletir e fazer uma tomada de decisões legal. Mas antes, vocês já estão me vendo aqui no cenário com esse carinha aqui em cima, que é o BR4Bet, um dos melhores sites de investimentos esportivos que a gente tem aqui no Brasil. Com eles, vocês conseguem se divertir pra caraca e ainda fazer resgates rápidos e ter retornos bastante interessantes. O link do BR4Bet, o mais novo parceiro do Resenha Rubro-Negra, tá aqui na descrição do vídeo. E para você se divertir hoje, não tem jogo do Mengão Queridão hoje, né? Mas tem jogo do Georgian Arrascaeta. Seleção brasileira jogou 8 horas da matina, nem o Galvão Bueno quis acordar para esse jogo. Mas olha, hoje você pode se divertir apostando nos seguintes jogos: Vasco e Grêmio, Espanha e Portugal, Japão e Paraguai, Equador e Nigéria, México e Uruguai, às 23 horas, com a participação do gringo mais querido do Brasil e do mundo, Georgian de Arrascaeta, o melhor gringo de todos os tempos do Mengão Queridão. Tá esperando o quê, galera? Clica na descrição do vídeo aqui, faz o seu cadastro lá e se divirta com a BR4Bet, o melhor site de investimentos esportivos do Brasil. E tenho dito. Agora, primeiro uma noticiazinha boa antes da gente entrar nesse lance de goleiros, né? O Flamengo renovou com o Mateuzinho, nosso lateral direito, até 2026. Isso mostra como o Flamengo está raciocinando com relação à lateral direita. Se por um lado o Flamengo não quer e não vai renovar com o Rodinei e com o Maurício Isla, por outro renovou com o Mateuzinho, entendendo que o Mateuzinho tem sim totais condições de seguir no Mengão Queridão. O jogador tem 23 anos, é muito jovem e faz boas apresentações. Não é um lateral completo, não é o lateral que a gente precisa ainda, mas sem sombra de dúvidas, é o lateral com mais condições de se tornar uma peça-chave para o Mengão Queridão. Agora, no meio do ano, o Flamengo deve se dispor de Maurício Isla e de Rodinei, se aparecerem propostas. Se não, eles vão até o final do ano, onde não terão seus contratos renovados, e aí se despedirão do Flamengo, mas no dia 1º de janeiro, ou melhor, no dia que o Flamengo marcar a reapresentação do elenco no ano que vem, se Deus quiser, não veremos mais os rostos nem de Rodinei, nem de Maurício Isla. Estou sendo exagerado, nação? Ou vocês concordam comigo? Se vocês concordam que Isla e Rodinei não devem permanecer para 2023, coloca aqui nos comentários, por favor. Se vocês acham que eu estou sendo exagerado, que os caras têm que permanecer, que eles são bons jogadores e o Flamengo não tem ninguém melhor, coloca aqui também, dá sua opinião educadamente, concordando ou discordando, valeu? Agora tem uma parada que eu acho que a gente vai concordar, vai discordar, ou vai concordar muito ou vai discordar muito, que é a relação do gol do Mengão Queridão, né? O Diego Alves está 100%, ontem treinou totalmente, sem limitações, com o grupo de jogadores rubro-negros. Ou seja, ele está à disposição do técnico Paulo Souza para o jogo contra o Fortaleza. O Santos não. O Santos treinou no campo ontem, mas foi um treino de fisioterapia.
comandado e observado pelo preparador de goleiros Paulo Grilo, mas ele ainda demora para poder voltar. Como eu disse no vídeo do Fla Nação VP, o Santos deve voltar entre o dia 11 e o dia 15 de junho agora, ou contra o Internacional ou contra a equipe do Cuiabá. Essa é a expectativa mais otimista de todos os membros da comissão técnica do Mengão Queridão. Pode ser que ele demore um pouquinho a mais, mas a previsão, na média, é essa daí. E nós temos hoje disponível para jogar mesmo o goleiro Bruno, que é do Sub-20, vinha ficando no banco de reservas para completar o elenco. O Matheus Cunha, que é um baita goleiro que eu ainda não entendi por que não deram oportunidade para esse moleque ainda entre os profissionais. Claro, jogou 2 jogos de Campeonato Carioca, mas tô falando agora, não pega pra capar de verdade. O Diego Alves e o Hugo Souza. Então nós temos esses 4 goleiros. Como o Diego Alves voltou, o goleiro Bruno deve retornar para o Sub-20. E aí a gente fica com um trio de goleiros, Hugo Souza, Diego Alves e Matheus Cunha. A disputa é acirrada entre Hugo e entre Diego Alves, e é acirrada em todos os quesitos. Eu fiz 2 enquetes, uma no Twitter, uma no canal Fla Nação VP, perguntando qual goleiro a galera preferia que assumisse o gol do Flamengo. E acreditem se quiser, o Diego Alves vence as 2 enquetes. Ele vence tanto lá no Twitter, como ele vence também aqui no YouTube. Mas a distância não é muito grande, não. É mais ou menos um com 60, o outro com 40. Aí de vez em quando um com 54, o outro com 46. É uma disputa parelha, mas sempre com o Diego Alves vencendo. Por que eu não trouxe as imagens para vocês aqui? Porque eu postei há pouco tempo as enquetes, então ainda tem poucos votos, eu quero esperar geral poder voltar. E hoje à noite, no programa com a Miriane, você sabe, né? A gente tem um programa agora às 19 horas aqui no Resenha Rubro Negra, eu e ela, o Resenhando, onde a gente conversa junto sobre tópicos do Mengão Queridão. Aí mais lá, 19 horas, eu trago para vocês verem o resultado dessas 2 enquetes. Mas o Diego Alves vem ganhando hoje, e eu vejo a justificativa daqueles que votam no Diego Alves e que comentam. E eles dizem o seguinte: o Hugo vem falhando em muitos jogos, e não basta apenas um jogo de bons resultados do Hugo para a gente poder voltar a confiar no goleiro rubro-negro. Então, mesmo ele tendo feito todas aquelas 6 defesas dificílimas no jogo contra o Fluminense, a maior parte da torcida rubro-negra, e eu posso dizer a maior parte, porque eu fiz a enquete no YouTube e no Twitter, então a maior parte da torcida que me acompanha ainda não esqueceu as falhas do goleiro Hugo. E vocês poderiam dizer assim: ah, Fabrício, mas isso é porque as pessoas que te acompanham, você as influencia e tal. Errado. É por isso que eu gosto das minhas redes sociais. É por isso que eu jamais falei para vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo. Muito pelo contrário. Eu estou sempre incentivando vocês a pensarem por si só e a terem opinião por vocês mesmos. Se aquilo que eu estou falando bater com a sua opinião, joia. Se não bater, eu prefiro que você fique com a opinião de vocês. A minha preferência é pelo goleiro Hugo. E eu sempre falei isso aqui. Eu acho que o goleiro Hugo tem toda a condição de se tornar um baita de um goleiro. E um goleiro se forma é assim mesmo, errando, voltando, acertando. É porque a memória da gente, às vezes ela é meio curta de tantos problemas que a gente tem no dia a dia, ou então muitos de vocês nasceram depois que o Júlio César já tinha saído do Flamengo. Gente, o Júlio César, sabe o Júlio César? Jogou na Inter de Milão, já foi considerado o melhor goleiro do mundo? Pois é, gente, o Júlio César errou e ele tem cada falha clássica no Flamengo que vocês não podem acreditar. Por exemplo, teve um jogo que ele foi sair jogando, ele jogou a bola pro alto e chutou. No que ele chutou, a bola pegou no cucuruto do zagueiro e entrou no gol do Flamengo. Só para falar de uma das várias falhas que o Júlio César teve. Agora, em que idade o Júlio César teve essas falhas? Jovem como o Hugo. À medida que o tempo foi passando, ele foi ficando cada vez melhor e chegou no ápice da carreira lá na Inter de Milão, sendo considerado o melhor goleiro do mundo naquele tempo. E olha que tinha Buffon, tinha um monte de goleiro bom, tinha Oliver Kahn, e ele era considerado o melhor goleiro do mundo. Então, nessa fase que o Hugo tá, é normal essas falhas acontecerem. É normal essa insegurança dele acontecer, porque goleiro amadurece mais tarde.
Um goleiro fica maduro, fica pronto de verdade quando ele está chegando perto dos 30 anos de idade. Basta dar uma olhada, o Marcos do Palmeiras, considerado um grande goleiro, ele foi assumir a maturidade mesmo lá perto dos 30 anos de idade. Veloso, Tafarel, todos eles tiveram um tempo de maturação. Estou passando pano para o Hugo, não. Estou falando como que é de verdade a história de um goleiro. Então, eu acho que o goleiro Hugo ainda vai ser grande coisa no futebol brasileiro. O problema, gente, é que nós não podemos esperar a maturação do Hugo. O Flamengo é um time muito grande hoje, o maior da América do Sul, e que disputa títulos. E a gente não pode ficar convivendo com as falhas do goleiro Hugo constantes e perdendo pontos importantes. Daqui a pouco vem mata-mata de Libertadores. Já imaginaram se o Hugo falha, como ele falhou no penúltimo jogo do Flamengo, pela própria Libertadores da América contra o Sporting Cristal? Um 2-1 contra o Tolima, por exemplo, lá, faz os caras crescerem, vir para o Rio de Janeiro de forma kamikaze e conseguirem o Maracanazo. Dá vida para os caras. Mesmo que eles não tenham condição técnica, um 2-1 que os deixa vivo, faz com que eles dificultem o jogo do Flamengo, o jogo de volta no Rio. Então, aquelas falhas que o Hugo comete, não podem cometer. Então, eu não influencio na escolha nas enquetes, porque eu acredito muito no goleiro Hugo, mas acho também que esse não é mais o momento do goleiro Hugo. Acho que ele precisa de mais tempo para amadurecer, acho que o Flamengo deveria emprestá-lo, inclusive, para que ele tivesse condições de, num outro clube, amadurecer e depois voltar para o Flamengo bem formado. Dito isso, eu só posso querer dizer agora que, na minha opinião, o Diego Alves tem que assumir o gol do Flamengo até o Santos voltar. E o Diego Alves, pessoal, a questão dele é a seguinte: ele precisa de sequência de jogos. O primeiro jogo dele vai ser horroroso, o segundo vai ser melhor, o terceiro ele já começa a fechar o gol, o quarto, o quinto, ele já vai voltando a ser o Diego Alves. Desde 2016, quando o goleiro chegou no Flamengo, é assim. Quando ele se afasta por lesão e fica um tempo parado, quando ele volta, ele demora 3, 4 jogos a ser o Diego Alves que a gente conhece. O grande problema do Diego Alves com a nação rubro-negra também é a questão da tal da panelinha de 85, de não ser um jogador muito carismático, de ser mais introspectivo. Então, muitas pessoas têm em cima do Diego Alves uma espécie de antipatia pelo jeito que o jogador é. E a proximidade dele com o Diego Ribas também queima muito o filme do Diego Alves. Por causa do Diego, o Diego Alves acaba ficando muito marcado também. Mas enfim, percebam só como os números dos goleiros são bem parecidos. Hugo Souza, 23 anos. Diego Alves, 36 anos. Eu comparei os números dos dois goleiros em temporadas diferentes, porque é impossível compará-los na mesma temporada, uma vez que para um ser titular, o outro tem que estar no banco de reservas. Então eu comparei a melhor temporada, ou a temporada onde o Hugo mais teve participação no gol do Mengão Queridão, com a temporada de 2021 do Diego Alves. Então é a temporada 22 do Hugo contra a temporada 21 de Diego Alves. Nessa temporada até aqui, o Flamengo já fez 32 jogos. Na temporada passada foram 71 jogos. O Hugo atuou como titular em 24 oportunidades. O Diego Alves atuou em 48 jogos como titular no ano passado. O Hugo tem uma média de sofrer 1,2 gols por jogo. O Diego Alves sofria 1,7 gols por jogo. Vale lembrar aí aquela passadinha de pano básica para o Diego Alves, e a defesa do ano passado era uma defesa pior que a defesa desse ano, né? Quantas e quantas vezes nós vimos discussões do Diego Alves com o Léo Pereira? Lembra dos recuos todo errado do Léo Pereira? Lembra da insegurança que o Léo Pereira tinha no ano passado? Os toques de calcanhar do Gustavo Henrique dentro da área que culminaram em gol do São Paulo, que teve aquela bagunça. Vocês lembram disso? A zaga, o ano passado, por muito tempo, foi o Gustavo Henrique e Léo Pereira. Hoje não. Hoje nós temos uma zaga aí com o Rodrigo Caio, com o Davi Luiz, com o próprio Pablo, e só o Pablo já faz uma diferença gigantesca. Sem contar que o próprio Léo Pereira vem tendo uma temporada melhor que a temporada passada. Muito mais seguro e muito mais confiante do trabalho dele. Só valia essa consideração, essa passação de pano básica, porque eu acho que o Hugo pegou uma defesa à sua frente bem melhor do que a defesa do ano passado que o Diego Alves tinha à frente dele.
4,1 defesas por jogo é o que o Hugo faz nos campeonatos Brasileirão e Libertadores da América. O Diego Alves, 5,3 defesas por jogo também nos dois principais campeonatos, Brasileirão e Libertadores da América. Foram 4 jogos sem levar gols até aqui do goleiro Bruno. O Diego Alves ficou 13 jogos sem levar gols o ano passado. Os dois tiveram 2 erros capitais. Erro capital é um erro que o próprio goleiro comete e que sai gol do adversário. O Diego Alves teve 2 erros capitais em 2021 e o Hugo teve 2 erros capitais em 2022. Só que aí tem um detalhe. Eu estou analisando só a temporada 2022 do Hugo e só de 2021 do Diego Alves. O Diego Alves, eu procurei erros capitais desses que ele erra e entra o gol em 2020, 2019 e não encontrei. Já do goleiro Hugo, ele tem erros capitais em 2021 também. Ele tem erros capitais em 2020. Então o goleiro Hugo, ele vem falhando mais. Tudo isso faz parte do crescimento enquanto goleiro. Eu acabei de dar o exemplo para vocês do próprio Júlio César. O Diego Alves tem uma média de 0,04 erros por jogo. Já o Hugo tem o dobro disso, 0,08 erros cometidos por jogo. Então, para mim, está mais do que claro que o momento é de dar uma oportunidade para outro goleiro. Se não fosse o Diego Alves, teria que ser o Matheus Cunha. Mas como o Matheus Cunha ainda está muito distante para poder conquistar uma vaga nessa briga e o Santos está lesionado, a vez agora é do Diego Alves. É ele quem tem que ir, na minha humilde opinião, para o gol do Mengão Queridão. E eu quero que vocês comentem aqui embaixo se vocês concordam ou não com isso que eu estou dizendo. Bracinho de jacaré, Lacoste, não interessa. O Hugo tem um baita de um braço e vive um momento horroroso. Foi muito bem contra o Fluminense, mas basta um gol, basta uma defesa errada, um espalmar para frente da área e ele vai cair de novo de produção e vai voltar a falhar novamente, porque o momento do Hugo é um momento muito difícil. E é essa pergunta que eu quero repassar para vocês. Para esse jogo contra o Fortaleza, vocês iriam de Diego Alves ou vocês iriam de Hugo Souza? Já vou falando para você que vai escolher o Diego Alves, você que vai escrever e vai votar lá na enquete que prefere o Diego Alves, eu já te digo o seguinte, ele precisa de pelo menos uns 5 jogos para ser o Diego Alves. Não adianta colocar o Diego Alves no primeiro jogo, ele vai ter saída de bola errada, tempo de bola errado, ele vai errar um montão de coisa e já pedir fora Diego Alves. Para o Diego Alves ser o Diego Alves que a gente conhece, são no mínimo 5 jogos que tem que dar para ele em sequência, para ele poder mostrar para nós se ele ainda pode ser aquele Diego Alves ou não. Beleza? Então coloca aí nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Nação, por enquanto é isso. Eu volto ao longo do dia com mais informações do Mengão Queridão. Lembrando a vocês que a BR4Bet é uma das melhores casas de aposta do Brasil e eu recomendo vocês se divertirem lá. Tamo juntos, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal. Bora chegar aos 200 mil inscritos. Seria uma satisfação enorme poder ver esse canal, que é o meu filhinho mais novo, crescendo ao ponto da gente dobrar o número de inscritos. Daí só depende de vocês. Então, se você que está me assistindo agora ainda não é inscrito, dá essa moral pra gente. Beijo no coração de vocês. Tenham uma excelente quinta-feira. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negra.